Up está de volta com mais um episódio e hoje estamos aqui para falar de polêmica, para falar da sensação da internet do momento, das coisas para reclamar. Reclamar é bom, né, Cardoso? Você gosta de reclamar, cara? Eu gosto de reclamar, cara. A gente criou o podcast pra reclamar, né? A verdade é essa. É verdade. Dizem por aí, né, que os antigos, quando faziam podcast, foi porque precisavam de um lugar pra reclamar, né? Os nossos antepassados podcasters, né? Exatamente. É verdade. Mas como você tá hoje, cara? Eu tô bem. Teve feriado essa semana. Tá tudo certinho. E você, jogador, você tá bem? Não tô não, cara. Não tô. Tô com problema na internet, tô me estressando. Todo dia é uma batalha nova aqui pra eu poder simplesmente navegar no Twitter e reclamar mais, né? No Twitter, porque o Twitter também serve pra isso, né? Surfar na rede mundial de computadores. Olha só, estamos aqui hoje, gente, pra falar de The Last of Us Parte 1. E aqui já deu o ar da graça o nosso querido Felipe Golden Boy voltando aqui pra gravar com a gente depois de muito tempo, cara. Como é que você tá, cara? Tô muito bem. Caraca, parece que foi em outro podcast, assim, outra vida, né? A última vez que eu cheguei aqui. Caraca, bicho. Não, mas peraí, você não gravou com a gente desde que viramos Up? Não, primeira vez desde que eu sou Up. Desde que você... Desde que eu sou Up, não, peraí. Temos um anúncio a fazer. Felipe Golden Boy agora faz parte da nossa grade fixa de apresentador. Ai, não, calma aí, gente, me perdi. É que eu já chantageei tanto o Cardoso pra ser chamado pro Up na Twitch. Mas tô ótimo, quer dizer, não vou falar a verdade também, eu não tô bem não, tá tudo uma merda, tá horrível. Mas, como eu mencionei anteriormente aqui, só nos bastidores, só o fato de ouvir a voz sedosa, carinhosa, incrível de Cardoso e jogador, eu já melhorei 100%. O Golden Boy aqui é um espaço seguro, cara. Você pode... não tá bem? Pode falar, não tô bem. Não é terapia? Sessão de terapia? Tipo, quer dizer, não sei. Então, não gente, a minha mãe... Não, tô brincando. Na verdade, eu só tô um misto de tristezas, mas também de felicidade, porque eu adotei um gatinho, Frederico. Ele tem 7 meses de idade, ele tá lá no sofá, roendo coisas e quebrando quadros, mas tá tudo bem. Na verdade, ele tá aqui no teto, escalando. Ô, Frederico, sai daí! Tô brincando, tá? É nesse clima que a gente vai falar de The Last of Us Parte 1, e a gente também tá aqui com mais um convidado, que eu tenho quase certeza que não gravou com a gente como Up também, que é o nosso querido André Campos, cara. Beleza, André? Como é que você tá, cara? E aí, de fato, eu nem lembro qual foi o tema que a gente gravou no Final Level, acho que foi sobre a 3, alguma coisa assim, mas faz um tempo também. É verdade. Então, muito obrigado pelo convite. E, né, você falou, ó, nesse clima a gente vai gravar sobre The Last of Us, e eu acho válido, acho que é consistente, porque o Golden Boy é pai de pet, né, e vamos falar sobre paternidade aqui, né, é verdade. Olha aí. É o simulador de pai triste, né? Exato. E ele está triste, o que complementa. Pô, perfeito. Ele. Não podia ser melhor, A gente tem que estar puto, a gente tem que estar irritado pra gravar sobre The Last of Us, porque The Last of Us 2 é um jogo de ódio, né? É um jogo de vingança. Então a gente vai propor aqui uma vingança contra o patriarcado. Mas é isso, beleza. Tô muito feliz de estar aqui com o André e com o nosso querido Golden Boy pra falar sobre o The Last of Us Parte 1. Eu não joguei tanto o jogo, o Cardoso foi o cara que ficou aí, né, imerso no The Last of Us Parte 1 nos últimos dias, e eu quero ouvir muito de vocês, cara. Eu tô muito curioso. Eu joguei pouco, mas tem algumas opiniões aqui pra poder a gente conversar. Mas, Cardoso, antes a gente precisa fazer uns agradecimentos especiais aqui, né, cara? Exatamente. A gente precisa agradecer a galera que assina o nosso Catarse, jogador. Olha aí. Lembrando que, pô, galera, o nosso Catarse é a nossa forma de continuar vivo aqui, né? Sem esse Catarse, a gente vai deixar de existir, entendeu? Catarse não bateu a primeira meta, na semana seguinte eu já apago todos os episódios, entendeu? Assim funciona. Não é não, Instantâneo, né? Instantâneo. Exatamente. Tipo assim, não bateu a primeira meta, já era. Acabou tudo, deletou o Twitter, deletou a porra toda, a gente desaparece da internet. Exatamente. Então, galera, por favor, apoiem a gente lá no Catarse, é muito importante. E a gente tem que agradecer as pessoas que apoiaram a gente, ou que apoiam a gente, ou que estão apoiando, porque, né, até porque as pessoas que param de apoiar, a gente risca daqui, a gente nunca mais fala sobre essas pessoas. Mentira, tô brincando. Mas, jogador, de quem que a gente tem que agradecer? Fala aí. Cara, hoje nossos agradecimentos vão pro Thiago Alves Fernandes. Thiago Alves Fernandes, é isso? Li certo? Li certo. Muito obrigado, Thiago. É bom que eu não entendi o que você escreveu aqui no roteiro. Você escreveu Alves, só que você escreveu A-L com maiúsculo. Aí parece que é um A-L. Entendeu o nome? É que na verdade é Alves. Exato. É pra gritar, uau! Entendi. Faz sentido. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado também a Cíntia Malfa e ao Leon Guimarães Félix da Silva. Vocês são maravilhosos. Peraí, deixa eu falar uma coisa, mano. O Leon é meu vizinho, mano. Você acredita? É mesmo? Eu consegui convencer o meu vizinho a assinar um Catarse, olha aí. Mas a Nilce é sua vizinha também ou é só o Leon? Ai, que piada horrorosa, meu Deus. Mas e a Helena também é sua vizinha? Que Helena? Não, é só pra quem jogou Resident Evil 6, desculpa, essa piada foi fraca. Olha, tá. Nossa, é porque esse jogo, amigo, esse jogo é muito ruim, não tem a menor condição. Caraca, é incrível que a referência é o Resident Evil 6, a Helena e não a Claire do 2, né? Achei incrível, maravilhoso. Quando eu vejo Leon, automaticamente eu lembro da Helena gritando assim, Leon!
Daí daquela música de morte, de trevas, enfim. Mas, gente, obrigado aí por apoiarem o Up. E agora que eu sou o apresentador fixo do Up, pode vir aqui na sede do Up pra resgatar os ingressos do cinema. Tá, é isso aí. É isso que dá o É que agora com a minha gestão no Up tudo vai mudar, cara. Tudo vai mudar. Entendi, uma nova era, né? É uma nova era. Aliás, vamos mudar o nome do podcast. Vamos mudar pra Down o nome do podcast. Down, boa. Não, a Márcia já é CEO do podcast agora, né? Que foi sacramentado que a Mass Effect é CEO do Up. E agora a primeira pessoa que ela contratou foi logo o Felipe Golden Boy. Certíssimo. Exatamente. Chique. Tá certo. Tanto que Mass Effect não tá aqui, mas ela me trouxe pra representar. Exato. Entendi. É tipo vice-presidente, né, da empresa, tipo isso. É, Assistant to the Regional Manager. Me esqueci como é que é o cargo do Dwight. É o COO, né? É o COO do Up. É isso. Maravilhoso. Eu senti aqui que o André, ele tava ali sentado no canto dele, e aí quando o Resident Evil 6 foi citado, Pô, eu senti assim que a chama nos olhos dele se acendeu. meu momento de brilhar, né, pô? Não é todo dia que alguém menciona Resident Evil 6 uma luz positiva ou semi-positiva, pelo menos. Você é defensor, né, André, Eu sou, do Resident Evil 6? Eu jamais diria que é um jogo bom, mas eu adoro. Entendi. É bom gostar das coisas que não são boas também, né? Exato, é bom apreciar um lixo de vez em quando, que te faz valorizar as outras coisas que não são lixo. É um Resident Evil 6 aqui, um Morbius ali, né? Cats. Depois a gente vai indo assim. Pô, Cats é um pouquinho assim, acho que tá um pouco mais além do limite, talvez, assim. Não sei. Mas, Dan, vamos pro papo, que a galera já tá reclamando aí que a gente passa 11 minutos falando merda. Então vamos pro papo, pelo amor de Deus. Desculpa. Não, é verdade, rolou isso verdade. esses dias. Recebemos uma reclamação formal de tipo... Poxa, eles ficam falando merda pra caramba no início do episódio e não falam nada. E aí depois o episódio acaba e não dá tempo de falar tudo que eles queriam falar. Vou ler aqui, ó. Zabuzeta, já bota a voz. O Starboy, o querido Starboy, falou assim no Twitter. Só eu acho que eles enrolam muito no início, 15 minutos nesse episódio, e no final falam que não tem tempo mais. Ah, mas eu gostei do tema. Então, Aí, beijo, pô. Starboy. Muito Tamo obrigado. junto, obrigado pela crítica construtiva. Então vamos começar agora. Falta 10 minutos. Bora. E não 15. A gente vai esperar dar 11 minutos, porque reclamaram, né, que era 11 minutos falando merda. Não, 10 tá bom, 10 tá bom. Já Tá foi bom. quase 9h42, já tá Não, bom. qualquer coisa da Buzeta bota uma musiquinha de elevador tocando até completar 11 minutos, sabe qual é? E aí, Nossa, que ódio. Mas e Resident Evil 6, hein, gente? Não, vambora, vamos falar de The Last of Us. Pô, sem o coelho pra puxar o tururu aqui é também... Cardoso, puxa você o tururu. Não, Zabuzeta, puxa o tururu do violão da música do The Last of Us. Bonito, bonito, bonito. Pra todo mundo ficar triste já, né? Exato. Vamos entrar no clima da tristeza. Então vambora. Mas, gente, vocês sabem quem é confiável, simples, bonita e ainda oferece diversas formas pra você fazer compras nos seus jogos favoritos? É a Kodashop, rapá! É isso aí, galera. Pô, a gente já vem falando sempre aqui no Up, tá? Então se você ainda não começou a fazer as recargas e compras direto nos seus jogos favoritos através da Kodashop, você tá dando mole, cara. E na Kodashop, você faz de maneira simples, que é muito importante ser simples. É importante. Recargas direto na conta dos seus jogos prediletos, como por exemplo, os jogos da Riot, Genshin Impact, Free Fire ou Diablo Immortal. Fora que, comprando com a Koda, você pode parcelar sua compra no cartão em até 5 vezes e fazer seu pagamento de diversas formas, como no Pix, no PayPal, PicPay, boleto e mais. Então, tá procurando a melhor forma de comprar aquela skin braba ou estender o seu Game Pass? Vai na Kodashop que é sucesso, pô. É só clicar o link na descrição. E o que, galera? Aquela coisa que vocês já sabem. É meter o Koda-se, pô. É isso aí, tamo junto, Kodashop! Valeu, Kodashop! Então bora falar de The Last of Us Parte 1. Acho que na verdade a gente vai falar um pouco sobre o The Last of Us de forma geral, né? Porque eu acho que o Parte 1 também não se diferencia tanto assim do The Last of Us base. Mas eu vou perguntar pro nosso querido André, cara, pra quem não sabe, mano, pra quem tá meio por fora, assim, do que se trata The Last of Us? Ora, veja bem, talvez aí alguns diriam a grande obra-prima da Naughty Dog, né? O estúdio de Uncharted, Crash Bandicoot, Jack e outras coisinhas mais aí. É um jogo simulador de pai triste com a câmera no ombro, né? É o gênero mais popular dentro dos estúdios Sony aí, estúdios PlayStation, onde você vive o papel de Joel, um pai triste no mundo pós-apocalíptico devastado por uma infecção fúngica, né? E você tem que atravessar esse mundo ao lado de uma garota chamada Ellie, que lembra muito ao Joel, sua filha falecida, porque ela pode ser a cura para a humanidade
internet, né? E vocês ao longo de um ano vão atravessar os Estados Unidos enfrentando os infectados e vejam só o pior inimigo de todos, que era o próprio ser humano, né? Te faz pensar bastante. É verdade. E é curioso que esse jogo mostra o quanto todo mundo tá muito fudido e parece que todo mundo faz um esforço pra que todo mundo continue mais fudido, né? Com o tempo, assim. O mundo tá se acabando, mas a galera tá se esforçando pra que as coisas piorem. Ah, mas Jogadev, pense bem, se o mundo estivesse acabando, você realmente faria um esforço pra voltar com o mundo? Você realmente faria esse esforço? Deixa eu pensar aqui. A raça humana merece esse esforço? Eu tenho minhas dúvidas. Olha, pensando agora... Não, criou um Taj Mahal aqui na minha cabeça nesse momento, mas porque hoje eu tô num dia ruim. Morreu a rainha, entendi. mas isso não tá me afetando. O que tá me afetando é o técnico da internet. Ai, pelo Porque eu amor de liguei Deus, pra gente, ele. de novo essa história. Ele não ligou a minha internet. Então, nesse momento, eu tô gravando esse episódio no meu 4G. Cara, E aí- por um segundo eu achei que você fosse falar do técnico do Flamengo, do técnico de sei lá qual time que tu torce. Aí, cara, quando veio o papo do técnico da de novo, eu falei, caralho. Não fala, não pode falar a marca, vai que eles querem patrocinar a gente. Aí, se quiser patrocinar, Não, eu tô muito feliz eu não vou na mentir, internet. eu não vou mentir. Por favor, só bota um pi na marca, que daí a gente já resolve esse problema. Que já cria um clima de mistério para os ouvintes do Up. Exatamente. Eu tô adorando que o Golden Boy ele conhece todos os protocolos aqui Sim. do Up. Ai, cara, que desde que eu virei vice-presidente do Up Enterprises, ao lado de Mars Effect, eu tenho que, né, fazer o dever de casa. Entendi, tá mandando bem. Pois é, mas acho que o André definiu muito bem essa coisa do simulador de pai triste, eu acho isso maravilhoso. Mas é um jogo que causou um grande impacto, né, cara, a ponto de influenciar outros jogos de dentro da Sony mesmo, né? Acabou influenciando o próprio God of War, né? Quem diria? Mas aí fica essa questão, né? Tipo, ele marcou muito naquela época, ele teve um remaster e agora ele voltou com esse remake, né? E acho que a discussão que tá em todos os cantos da internet quando o assunto é The Last of Us é se havia necessidade desse remake que tá saindo nesse momento, né? E Golden Boy, eu acho que você tem algumas opiniões sobre isso, né, cara? Sobre esse timing aí, né? Minha opinião é a pior possível, na verdade. Convenhamos, o jogo original ele foi lançado em 2013 pra PlayStation 3. Beleza, PlayStation 3 foi muito tempo, né? Faz quase 10 anos. Mas ele chegou lá no finalzinho da geração. Então ele chegou com gráficos que eram muito surpreendentes até pra época. E que eu acredito que sejam surpreendentes até hoje, assim, né? Porque o jogo não envelheceu mal. Em 2014 ele ganhou um remaster pago, né? Pra PlayStation 4, que melhorou ainda mais, o que já era bom. Daí chegou esse anúncio aí, que rolou na Summer Game Fest no meio do ano. Tipo, vamos fazer um remake. Já tinha rumores até que ia sair, né? E assim, tipo, cara, pra quê? Entendeu? Eles pegaram os gráficos do parte 2, que estão deslumbrantes, e replicaram essa parte visual no primeiro jogo. Pra que fazer isso? Eu não faço ideia. Na verdade, tipo, tem uma série em live action de The Last of Us pra ser lançada pela HBO no ano que vem, 2023, né? Tá, beleza, mas por que se é pra pegar esse timing, tipo, pra divulgação da série, por que você não lançou esse jogo, tipo, no ano que vem? Eu acho que faria mais sentido, sabe? Tipo, agora, na minha humilde opinião, ele ficou meio solto, sabe? Tipo, lançamos um remake aí. Pá. Vai ter uma versão pra computador, né? Que vai ser lançada no ano que vem, se eu não tô enganada, porque ainda não tem previsão de lançamento. Então, tipo, sei lá, ficou meio largado pra mim. E se eu pra dar uma opinião já, né? O parte 1 aqui, tipo, cobraram um preço cheio pelo mesmo jogo, assim. Tá lindo, tá esplêndido, tá incrível. Mas, pô, R$350, sabe? É salgado, né, cara? O que você achou, Cardoso, desse movimento todo? Cara, eu acho que se eles tivessem lançado a versão de PC ao mesmo tempo, eu acho que faria mais sentido. A gente nem sabe quando essa versão de PC vai sair, a gente também não sabe quando é que vai sair a versão de PC do Uncharted Legacy Collection lá, então tá tudo meio acumulado, assim. Lógico que a gente vai continuar conversando aqui durante o papo, mas assim, a sensação que eu tenho é que eles queriam esquentar essa IP pra alguma coisa que a gente também não sabe o que é. Talvez possa ser a série, talvez, mas assim, eu sinto que eles querem levar pra um público novo essa experiência desse primeiro jogo, só que não sei se é o público novo agora que comprou o PS5, sabe? Tipo, não tem esses dados na mão, mas assim, me parece muito mais uma questão de vamos lançar aqui pra PS5 primeiro, pra gente não lançar pra PC direto, pra galera do PS5 não ficar chateada, sabe? Eu vejo muito também da parte do desenvolvimento, o que pode ser, né, justificado aí, é que ano que vem eu imagino que eles devam lançar aquele Factions, né, que era o multiplayer do 2, que agora é o projeto próprio, que eles provavelmente vão cobrar $70 de novo. Nossa, será? Então talvez deixar os dois pra 2023 ficaria meio estranho, então eles estão meio que construindo esse hype de volta em cima de The Last of Us pra ter uma sinergia ali com a série da HBO, que realmente eu imagino que vai dar bom pra eles, né, pelo menos se acontecer parecido com o que aconteceu com The Witcher, né, que o The Witcher 3 vendeu bastante depois da série da Netflix e tudo mais, mas tem também o lado de que esse é o primeiro projeto da Naughty Dog no PS5, né, o The Last of Us Part 2 é do PS4 ainda, né, um lançamento muito
parecido até com o que rolou com o Parte 1, que é meio que o jogo pra fechar a geração, assim. E com esse, eles meio que, ao mesmo tempo, estão se familiarizando com o hardware, né? Se familiarizando com o desenvolvimento no PS5. E também, a gente ouviu isso de entrevistas que o Jason Schreier e a Bloomberg fizeram lá com o pessoal da Naughty Dog. É quase que um projeto pra dar um respiro. Porque é um projeto que meio que ele não tem muito risco envolvido, não vai ter um grande momento de crunch, não vai ser muito pesado. Então, pra deixar o pessoal, parte do estúdio, né, que ainda não consegue trabalhar num projeto que provavelmente ainda tá em pré-produção, que vai ser o próximo jogo da Naughty Dog, seja lá qual o jogo for, ocupado com alguma coisa que ao mesmo tempo é mais suave, né? Um projeto mais suave, que levou ali 2 anos, um pouco mais, um pouco menos que isso, sei lá. Mas ele foi feito por outro time, né? Da Naughty Dog. Então... Não foi feito pelo time principal, né? É porque, assim, parte desse time principal provavelmente nem tem o que fazer no momento, porque o desenvolvimento do próximo jogo nem entrou a todo vapor ainda, né? Então tem muitas equipes, por exemplo, de animação facial, por exemplo, que não tem o que fazer, né? Enquanto tá na pré-produção, enquanto eles estão prototipando o próximo jogo. Então, essa galera é muito da equipe que foi formada em volta do Parte 1, eu imagino. Mas sabe um sentimento que eu fico? Que eu acho que se esse lançamento tivesse saído tanto no PS5 quanto no PC, eu acho que seria mais justificável tá saindo agora, assim, Concordo. sabe? Eu acho que tinha muitas formas deles terem feito esse lançamento pra soar melhor. Tanto se o preço fosse mais em conta, se fosse uns $40, se tivessem colocado junto no bundle uma versão de PS5 do The Last of Us 2, tipo, ser a história completa, alguma coisa assim. Pô, seria interessante. Se tivesse lançado pra PC... E o The Last of Us 2 também nem tem versão PS5 ainda, né? Eles lançaram um patch, mas foi só. E agora, convenhamos, né? Tipo, se lançar uma versão de PlayStation 5, o que vai melhorar além do gatilho, né? Do controle do DualSense? Não sei se eu consigo ver muitas melhorias a ponto de cobrar, por exemplo, um remaster De pago. fato, não Eles precisa. Eles vão espremer essa de limão aí Pois até... é, porque o Ghost of Tsushima foi isso, né? Não precisava também, mas lançaram uma versão de PS5 com uma ilha nova lá e inventaram um motivo pra te cobrar $70. Né? Mas até ali eu vejo mais sentido, porque é uma ilha nova, um conteúdo extra. Tipo, eu acho muito difícil eles colocarem, tipo, conteúdo extra no parte 2, a não ser que seja, tipo, uma DLC. Eles podem fazer uma DLC da Abby, por exemplo, né? Aquele período que a Abby ficou meio sumida e tal, fazer uma DLC disso. Mas a história é tão fechadinha. Ou faz um bundle com o online, não sei, né? Alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem que falar baixo, porque se eles escutarem isso que o André falou de lançar um bundle com a parte 1 e a parte 2 junto ali, nada de mais novo, é capaz de acontecer. Mas eles vão, Dan, nossa, quando lançar a série vai ter esse bundle, cara. Pois é, e o preço não vai ser legal. Eles vão lançar The Last of Us Parte 1 Remastered com novas skins desbloqueáveis da camiseta da Ellie. Olha só, Ellie com mais estampas de camiseta. Meu Deus. Incrível. E vai ser $10 cada camisa, com certeza. Não é a Nintendo, tá, meu amigo? Só um pouquinho. É só um pouquinho Nintendo, não tanto Nintendo, assim. A gente tá falando já um pouco sobre esse impacto que o jogo pode causar, voltando agora, né, com essa parte 1, que eu acho que quando a gente fala de impacto é exatamente isso que a gente tava falando agora, sobre como aconteceu com The Witcher e tal. E aí eu comentei sobre sair no PC em paralelo ao PS5. Eu acredito que esse impacto seria atingir mais pessoas. E eu tenho a impressão de que talvez agora, não sei, vai atingir um público novo? Vai trazer uma galera que não conhece, assim, falando em proporções, sabe? Não acredito que seja a maioria que vai estar sendo atingida, assim, uma galera nova, um público novo, sabe? Não sei se, Cardoso, você fica com essa sensação. Tenho a impressão de que é uma parada pra galera que jogou rejogar, sabe? Então, se ele tivesse sido lançado pro PC, eu acho que sim, traria um público novo e um público ativo de PC que tá muito afim de jogar os jogos da Sony, mano. A gente tá vendo, sei lá, God of War entrando no top jogos vendidos da Steam, o próprio Homem-Aranha, tipo, entrando em um dos tops também. A Sony tá indo bem nas vendas de PC. Essa, pra mim, é a única justificativa de pra um público novo, assim, porque... Primeiro que o PS5 não tá vendendo tanto, assim, porque não tem muita unidade disponível, porque, enfim, a gente tá tendo uma porrada de problema de peça, enfim. E segundo que, cara, é lógico que a gente vê da nossa bolha, assim, mas muito da nossa bolha que tá afim de jogar é a galera que já jogou, sabe? E o jogo não adiciona nada de novo. Nada. Absolutamente nada de novo. Então fica meio aquela coisa, tipo, pra fã, sabe? Por enquanto. Eu fico pensando nesse jogador hipotético aí que, putz, comprei um PS5, queria muito jogar The Last of Us. E, cara, se você tem um PS5, e se você tem um PS5, eu imagino que você tenha PlayStation Plus, algum nível da PlayStation Plus, você tem acesso àquela Instant Game Collection que tem um remaster, que é uma versão excelente de The Last of Us. Nossa, que vai vir meio que, né, de graça, entre aspas, né, no pacote da PlayStation Plus ali, que é uma versão que já rodava 60 FPS, já rodava 4K. É muito difícil de justificar, né? Eu acho que realmente o que mais faz sentido pra mim é essa versão de PC que provavelmente eles vão lançar perto da série. É a única coisa que eu consigo pensar. Porque no momento é muito difícil de justificar pagar os $70, né? Não, e é engraçado
engraçado, né? Que, tipo assim, tem aquela coisa, a gente vai lançar a série e aí o jogo vai vender mais. Aí, sei lá, se for vender mais a versão de PS5, a versão de PS5 já vai estar bem mais barata do que de $70. Então, tipo, vai vender, tipo, de PC. E de PC, provavelmente, se lançar ali perto, tipo, talvez eles consigam ter essa grana um pouco mais certa, assim. Mas a versão de console vai estar super barata até lá. Uma coisa que justificaria pra mim, essa coisa, tipo assim, de trazer a galera do PS5 é que a Sony perdeu uma grande oportunidade de fazer o novo serviço dela dar certo, né? Porque, tipo assim, se eles colocassem isso aqui no serviço novo e falassem, cara, olha só que foda que você vai ter nesse serviço que a gente tá acabando de criar. Esse tipo de jogo, esse tipo de remaster, essas coisas pra fã que a gente vai fazer, vai estar no nosso serviço. Aí, mano, a galera, tipo, ia assinar essa porra como se não houvesse amanhã. Nossa. Agora, cobrando a parte, cara, é foda. Não dá pra entender, assim. Eu também nem entendo esse PlayStation Plus novo, sinceramente, porque é tipo um Game Pass, mas não é um Game Pass. Vai ter jogo, mas não é jogo de lançamento, é só jogo antigo. Sei lá, acho meio messa. Esse remake, né, o Parte 1, ele parece ter sido feito pra isso, exceto pelo fato de que ele não tá lá, né? É muito doido. Exatamente. E assim, talvez daqui a 1 ano e pouco, quando a série lançar, eles vão querer colocar lá e não vai fazer sentido também, sabe? Eu juro por Deus, assim, eu queria muito entender a lógica dos executivos da Sony. Claro, eu não sou executivo, eu não tenho expertise nenhuma em negócios, em business, né? Mas, tipo, fico tentando imaginar, assim, cara, por que eles lançaram isso agora? Qual foi a ideia, né, de cobrar um bagulho, o preço cheio? Queria que tivesse, tipo, números de venda, sabe? Pra realmente saber se, tipo, a estratégia deu certo, porque eu não consigo bolar na minha cabeça alguma ideia que faça sentido. Nem pro lado do consumidor, que não faz o menor sentido, mas nem pro lado da empresa, sabe? Enfim. Do lado da empresa eu até consigo ver isso, tipo, eles estão lançando agora pro jogador muito louco por The Last of Us pagar $70, porque ele pagaria qualquer coisa mesmo, e aí mais perto da série eles lançam pro PC, lançam talvez nesse serviço, lançam com um preço menor pra quem tem, né, alguma noção que não vai pagar por esse preço agora. Mas isso é muito ruim, né? Eu acho que é uma coisa que diminui muito a boa vontade, né, em cima da Sony. A gente fica sempre com aquela impressão daquela empresa que tá na soberba, que vai fazer esse tipo de coisa porque sabe que vai vender e não é legal, né? A gente gravou um programa há pouco tempo sobre remakes e remasters e etc, né? Inclusive... Pouco tempo não, semana passada. É verdade. Exatamente. Enfim, foi muito debatido, né, entre a gente sobre se a gente quer mais remakes, não quero nem entrar muito nisso, mas é que esse ponto que o André levantou, né, de que, pô, você tem um remaster ali, você passou, a gente tem acesso a ele, né? Você pode assinar a parada, você pode comprar a mídia, e como tem a retrocompatibilidade hoje, ou se você já tem a mídia do remaster do PS4, é só você colocar no seu PS5. Tá baratíssimo hoje em dia. Ou como o André disse, tá lá no serviço, tá ligado? Não, eu digo assim, o cara que não assina o serviço, por exemplo, ele pode comprar o jogo, a mídia física do jogo, por exemplo, sabe? E tá muito barato. Você encontra novo hoje em dia o remaster do PS4 por R$50, sabe? E aí, por exemplo, traçando até um paralelo aqui, a gente bateu muito na Nintendo quando ela lançou o Skyward Sword, né? HD, o Cardoso principalmente não gostou e tal. Não quero nem falar sobre esse assunto, senão eu vou ficar estressado. Mas assim, o Skyward Sword, não vou entrar no mérito de se tava certo aquele preço ou não, se foi um lançamento maneiro ou não, se era pra ter sido feito de outra forma. A questão não é essa. A questão é que o cara que tem o Nintendo Switch, ele não tinha acesso a esse jogo, né? E o caso do The Last of Us, você tem acesso e é basicamente o mesmo jogo, né? É quase como se fosse uma grande piada, sabe? Eu sinto isso, sabe? A maior novidade ali do jogo, pra mim, são os recursos de acessibilidade, sabe? No review que eu fiz ali, eu meti o pau, na verdade. Mas assim, se você não conseguiu jogar o game original lá de 2013 porque você tinha algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade, né? E não conseguiu aproveitar a experiência máxima, daí beleza, porque realmente vale a pena, os recursos são os mesmos do Parte 2 e mais alguns novos, né? Tem até, tipo, audiodescrição em português das cutscenes, achei isso muito massa. É muito legal. Que legal isso, cara. Isso eu não sabia. E assim, em português, né? Que eu já achei impressionante. Mas, primeiro, só a questão de acessibilidade e os gráficos novos, pra mim, não valem R$350 o preço cheio, né? Mas, se você quer muito e não conseguiu jogar, daí beleza, né? Vale a pena fazer a compra lá, porque são novidades muito massas, assim. Mas pra mim, os recursos de acessibilidade foram incríveis e eu queria muito ver, tipo, imagina se ganha o prêmio de melhor acessibilidade lá no The Game Awards, sabe? Tipo, repetindo a dose. Achar engraçado, assim, mas... E é possível até, né? Eu acho que é possível. Eu acho possível também. Só por curiosidade, algum de vocês fez a comparação de, tipo, jogar o Parte 1 e depois, sei lá, botar o remaster ou botar Eu fiz. Realmente tem um salto visual grande, assim, ou nem tanto? Cara, o salto visual, e até quando foi anunciado, né, esse Parte 1, rolaram muitos memes, né, de colocar as imagens do original e as imagens do Parte 1 lado a lado, e você não saber qual que é, e tipo, cara, eu joguei o original, sabe, sem sacanagem, mais de 10 vezes. Eu, olhando aquelas imagens, eu tinha que olhar com um pouco de atenção pra saber qual que era qual, sabe? Caralho. Quando você pegava
mostrava imagens de cutscenes, assim. É porque foi muito anunciado mostrando cutscenes, né? E as cutscenes do Last of Us, tanto do 2013 quanto o de 2014, que é o remaster, elas eram filmes pré-renderizados, né? Que ajudava no load, né? E também ela aproveitava pra fazer algumas técnicas de iluminação, técnicas de animação ali, que tava além da capacidade do PS3 e, né, talvez até do PS4, não sei, mas com certeza do PS3. Então, quando você tem algumas cenas que eles usaram no marketing do parte 1, você tem, por exemplo, aquela cena que a Ellie encostada na janela do carro, né, olhando a cidade no reflexo, assim, que é uma cena lindíssima, que era já uma cena lindíssima no PS3, porque era um filme, era um CG, não tava sendo renderizado em tempo real. Então, quando você compara essas cenas que no PS3 eram CG com os remakes delas no parte 1, que agora estão sendo renderizados em tempo real no PS5, a diferença é pouca, realmente, né? Você tem que olhar em questão de detalhes. A maior diferença gráfica, pra mim, tá fora das cutscenes, que aí sim você consegue ver cenários que, especialmente em cenários mais abertos, que você vê muito mais na distância, os efeitos de iluminação são muito mais legais. As cenas de diálogo que estão fora de cutscenes, né? Então, por exemplo, quando a Ellie vai contar piada ou quando ela vai assoviar, você vê que a animação facial nesses momentos é muito superior à versão do PS3 e do PS4. Então, pra mim, as maiores mudanças estão nesses momentos quando você tá jogando. Nas cutscenes, óbvio, tem mudanças, né? Eles refizeram todas as animações, tá muito melhor, mas é menos perceptível, eu achei. Mas você não sentiu que nas animações, porque, por exemplo, o que eles usaram o modelo de animação, ou seja, a captura de movimento do jogo original e colocaram, enfim, a modelagem nova em cima dessa captura de movimento original. O filtro de Instagram, né? Exatamente, exato. Principalmente naquele começo do jogo ali, né, quando estão descobrindo a coisa dos zumbis e tal, não sei o quê. Você não sentiu uma estranheza? Tipo assim, o visual era muito bem feito, mas a movimentação era meio esquisita? Você não sentiu um pouco isso? Eu, sinceramente, não. Assim, eu achei que as animações faciais, elas estão bem melhores no geral, assim, porque eles não só pegaram a captura de movimento, né, porque uma coisa sobre a Naughty Dog, o processo deles, é que eles não capturam o rosto, né, o rosto é animado à mão mesmo. Então eles têm a referência dos atores, mas eles animam tudo à mão. E todas as animações de rosto desse parte 1 foram refeitas. Isso é muito impressionante quando você pega pra comparar. Tem detalhes, por exemplo, que eu fiquei impressionado, que, tipo, tem cenas onde o Joe ou outros personagens estão falando com muita veemência, que saem uns perdigotos da boca, assim. Eu fiquei, caraca, que incrível, sabe? Não, mas eu não tô me referindo nem ao movimento de rosto, não. Eu tô me referindo ao movimento do corpo. Sei. Cardoso, eu senti isso, sim. Eu senti o corpo meio duro, assim. Tipo assim, parecia que era um visual foda de hoje em dia, só que com um movimento de corpo meio antigo, sabe? Eu notei isso em alguns momentos, principalmente na movimentação dos olhos, assim, no rosto. Eu não sei se, tipo, aquele estranhamento de eu estou muito acostumado com a cena daquela maneira, assim, e daí ver ela de uma forma nova, tipo, causa um estranhamento natural, mas sabe esse sentimento que a gente vê com uma comparação meio esdrúxula, mas tipo, com a She-Hulk, quando tu vê que não tá muito natural o movimento, sabe? Claro, eu tô exagerando aqui demais, tá? Mas eu senti a mesma sensação quando eu via os movimentos dos personagens ali, tipo, cara, tá meio estranho, não sei se meu olho que tá meio errado, enfim. Mas só pra complementar, além dessa situação, né, eu queria muito complementar, tipo, os modelos tão lindos, as animações estão lindas, e, tipo, eu percebi isso muito mais, além da Ellie e do Joel, nos personagens secundários. Tipo, a Tess, ela deu uma envelhecida que eu achei muito boa. Sim. No original, eu achava, tipo, cara, a Tess, ela parece uma pessoa velha, mas ela fala que nem, tipo, uma novinha, sei lá, tipo, a dublagem, assim. Mas daí, agora, no parte 1, você vê, tipo, muito mais as linhas de expressão dela, sabe? O Bill, eu adorei o Bill. Sim. Adorei o Bill. Porque, tipo, eu consegui ver uma coisa que eu não tinha notado é a cor dos olhos do Bill, sabe? Tipo, sei lá, o cabelo, o rosto. Eu achei esses personagens secundários deram uma melhorada muito drástica, até nas próprias cutscenes, assim, do que Ellie e Joel, sabe? Uma coisa que me incomodou um pouquinho no tempo que eu joguei foi que eu senti que a sincronia, né, labial não tá tão boa quanto eu esperava, assim. Nossa. Me incomodou em algumas partes, assim, alguns trechos. Você jogou em português ou em inglês? Em inglês. Eu senti uma coisa, assim, meio... Em alguns momentos só, não é sempre, mas... Sei lá, a gente pensa que quando é um jogo que, porra, já tá pronto, os caras estão retrabalhando e tal, e trazer, assim, eu espero essas minúcias, assim, que normalmente não me incomodariam tanto, nesse jogo eu espero mais, sabe? Rola aquele negócio também, tipo assim, como todo o marketing foi direcionado pra isso, a gente já olha querendo encontrar alguma coisa, né? Tipo assim, a gente já joga, tipo assim, cara, tem que ser perfeito. Vamos ver se tá bom mesmo. Exatamente, eu acho que a gente vai muito pra isso também. E aí qualquer coisa, tipo assim, que merda, olha isso, 350 reais. Lixo, não sei o que. Tipo, inevitavelmente isso vai acontecer, né, mano? Não tem muito jeito. Cara, uma reclamação muito contundente. Assim, eles não refizeram a dublagem
dublagem, né? Tipo, a mixagem. Cara, a mixagem E eu joguei em português. E, cara, eu fiquei muito irritado quando eu vi, tipo, os mesmos problemas do PlayStation 3, tipo, acontecendo no PlayStation 5, que é, tipo, a dublagem em português uma hora tá muito alta, outra hora tá muito baixa, a Ellie tá, tipo, do seu lado e ela tá falando assim meio baixinho, sussurrando. Daí depois ela tá, tipo, longe pra porra e ela tá, tipo, gritando pra você. Eu achei muito ruim. E alguns problemas também, tipo, de tradução mesmo, sabe? Tipo, claro, não interferem a experiência de gameplay no geral, mas, putz, são os mesmos defeitos do PlayStation 3 que a gente reclamou de novo, sabe? Beleza, eles não prometeram, tipo, vamos refazer a dublagem em português do Brasil, a localização. Mas podia, né? O nível que foi colocado pela dublagem em português do 2, né? Ficou bem mais alto, né? Então agora tem uma dissonância ali, né? Que realmente, assim, eu não costumo jogar eles dublados, eu joguei pra ver como é que tava alguma vez, assim. E eu acho que, assim, por exemplo, os personagens principais, vamos dizer, o Joe, a Ellie, a Tess, por exemplo, são incríveis, né? Agora, os atores nas redondezas ali, né? Muitas vezes, eu não sei se era um ator que não tava habituado a dublar jogo ou o que era, mas o resultado não fica muito bom. Eu fico incomodadíssimo com os NPCs, eles me parecem, tipo, que são americanos, com um sotaque tentando fazer, tipo, aquela português. Dublagem meio Miami, né? É meio Hermes e Renato, né? Meio Dá Hermes e muita Renato. saudade. Me dói muito a Marlene, por exemplo, porque a atriz que faz a Marlene, que é a Meryl Dandridge, que inclusive vai fazer a Marlene na série, ela é uma das melhores atrizes daquele elenco inteiro. Toda cena com ela é tipo, eu tô no chão, assim, de tão foda que ela é. E a atriz que faz ela em português não aguenta, cara. É muito triste. Podiam realmente ter refeito, cara, eu acho. Pô, e eles, tipo, fizeram todo um trabalho do áudio 3D e tal, né? Adicionando recursos novos pro jogo em si. E aí acaba que meio que destoa, né? Quando você tá jogando e tem essas questões que, enfim, passeia pelo mesmo campo, né? E acaba que incomoda mais. O lance do áudio 3D é muito mais pra parte de gameplay e você entender ali os seus inimigos do que pra parte de cutscene e tal. Né? Vamos falar de gameplay? Vamos falar de gameplay? Vamos. Queria reclamar aqui sobre inteligência artificial dos inimigos. Isso é polêmico, Eu hein? achei a mesma bosta. Eu achei a mesma coisa. Falaram que teve melhorias ali, eu juro por Deus que eu tentei olhar, tipo, até vi, tem uma melhoria aqui, né? Mas várias vezes eu vi a Ellie passando na frente do inimigo, ou, tipo, passando muito próximo a ponto, tipo, cara, o NPC é cego. Não é possível, sabe? Ou então eles ficarem, tipo, vou ver por aqui. Meu Deus, ele fugiu. Onde ele está? Sendo que eu apenas, tipo, atravessei um corredor e, sabe, parece que eles se esqueceram de mim. Uhum. Teve uma cena ali que, tipo, eu só vejo a cabecinha do militar, sabe? Tipo, na mesa, assim, tipo, olhando pra cima, assim, oi. Parece o meu gato aqui, tipo, assustado. Oi, cadê você? Eu fiquei muito decepcionado com essa parte, assim. Não sei o que vocês acharam da inteligência artificial. Cara, eu não gostei das poucas mudanças que aconteceu com a galera que tá com a gente, então, tipo, a Ellie, as outras pessoas, porque, assim, cara, a Ellie passa de novo na frente dos caras, ela toda hora tá meio perdida em algum lugar. Tipo assim, chega uma hora que você meio que esquece dela e foda-se, porque não faz diferença você se preocupar com ela, né? Porque, enfim, os caras nunca vão ver. Mas eu senti alguma mudança, assim, com os inimigos, porque, por exemplo, tem muitos momentos que no original os inimigos demoravam, tipo, muito tempo pra ir até você. Então, tipo assim, ele sabia onde você tava, ele demorava muito tempo pra ir até você, ou ele nem ia. Então ficava aquele tiroteio eterno, assim. Se você ficasse lá 5 minutos, ia ficar 5 minutos de bala rolando. E agora eu sinto que os inimigos vão um pouco mais rápido pro seu encontro, assim. Eles estão bem mais agressivos, né? Eu senti isso também. Sim, e eles estão flanqueando muito, né? Sim. Você fica até meio, caralho. Eu achei incrível isso, porque assim, eu vejo The Last of Us como um jogo que ele pode ser jogado como um jogo de cover, né? De esconder na muretinha, mas não é o jeito ideal de jogar ele, eu acho. Não é o jeito mais divertido. Então, eles colocarem um inimigo que te força pra fora do cover, né? Eu acho que isso meio que empurra o jogador pra jogar de um jeito diferente, que eu acho que, né, o jogador vai se divertir mais. Eu via muitas vezes, assim, tipo, 2 inimigos que descobriram que eu tô mais ou menos numa posição X, e um fica cobrindo ali, né, com a arma apontada pra ali, caso eu tente sair, e o outro dá a volta. E eu, caraca, que incrível isso, né? Não é uma coisa que a gente costuma ver muito em jogos, assim, é raro, mesmo no The Last of Us original, não acontecia muito, né? E agora a gente vendo os inimigos mais agressivos, assim, nossa, eu gostei muito dessas mudanças. Sim. Das mudanças dos aliados, realmente, eles tentaram trazer um pouco mais como ficou no parte 2, né? Que agora os aliados, eles tentam ficar um pouco pra trás, mas não é perfeito ainda, né? Mas felizmente nenhum inimigo enxerga eles, o que eu acho que é uma boa decisão, porque eles imaginam, né? Você tá no stealth lá e alguém vê a Ellie e acabou. Não, e é maravilhoso que ela, tipo assim, você tá parado, você tá 5 minutos parado no mesmo lugar, e ela tá correndo, que nem uma maluca pra lá e pra cá, você fica assim, caralho. Ela dá uns tremelico
único, assim. Por que ela não fica onde eu tô? Eu tô aqui escondido há 5 minutos, ninguém me viu. Por que ela não fica aqui comigo, tá ligado? Um detalhe que eu achei bonitinho é que quando é o último NPC, assim, o último inimigo sobrevivente, eles fazem aquela súplica, sabe? Tipo, por favor, me perdoe, assim, e daí eles ficam é verdade. com as mãos pra cima, sabe? Eu não lembro de ter isso no primeiro, eu acho que não tinha, né? Não tinha, mas era muito mais difícil. Nossa, no 1 tinha? Tinha. Era super raro, era muito difícil de acontecer. Caraca, nunca vi isso. E eles colocaram mais como é no 2, né? Mais comum, assim. Pô, é muito Uma foda. coisa que rolou também, eles mudaram um pouco o comportamento também dos inimigos, né? Os monstros, né? Os clickers e tal. Eles agora estão mais parecidos com os do The Last of Us Part 2, né? Tipo, de se esconder, de flanquear mais e tal. E acho que no original era menos assim, né? Eles deram uma mudada nisso também, ou vocês não sentiram isso? Cara, eu senti que os clickers, principalmente, ficaram bem mais sensíveis. Eu senti que, tipo assim, dava pra você andar um pouco mais rápido no original, e nesse você tem que, tipo, caraca, relar no analógico e mais devagar possível pra ele não te ver. Você jogou assim. em qual dificuldade, Cardoso? Eu joguei no hard, se eu não me engano. Eu joguei no normal e não sei se eu senti muito, não. É que realmente essa sensibilidade dos inimigos, ela aumenta. Quanto mais difícil você tá jogando, mais sensível eles vão ficando. Entendi. Cara, era tipo assim, às vezes eu tinha que pegar o analógico com os 2 dedos, assim, pra tentar ir mais devagar possível, porque senão eles sempre me achavam, assim, era bizarro. Mas eu joguei no hard, o original, e não tinha essa sensibilidade, não, essa necessidade de ir bem devagarinho. Então talvez tenha sido algo novo mesmo que eles implementaram. Pô, bacana. É uma outra coisa que foi muito discutida, né, e teve até dev indo meio que se explicar antes do lançamento, que foi a coisa de que os mapas não mudaram, né? Então certos recursos que tem no 2 não foram utilizados no 1, como, por exemplo, você poder se rastejar, né, e tal. Isso foi vacilo pra vocês? Ou, tipo, a gente é que estava esperando demais, assim? Cara, pensando como um remake, eu gostaria que vários recursos do 2 estivessem presentes no 1, sabe? E ele é vendido como um remake, né? Mas eu enxergo ele muito mais como um remaster, na verdade. Então eu não fico bravo se eles não colocaram esses recursos também, porque, tipo, eles só atualizaram algumas coisas, sabe? Isso não foi uma recriação completa. Então eu tenho sentimentos meio conflitantes, assim, na sua pergunta. Nessa parte do mundo, o que mais me incomoda, na verdade, é a geometria do mundo, que nessa época, né, PS3 principalmente, você tinha muito aquelas coisas daquelas portas imensas, né? Então você vê esse jogo com gráfico de PS5, gráfico muito parecido com o do 2, né? E umas portas que parecem de PS3 ainda, assim, eu fico meio incomodado. Engraçado que é isso que a coisa mais me incomodou. Agora, sobre os recursos do 2 estarem aqui, eu penso assim, esse jogo, o Parte 1, ele vai substituir o The Last of Us de 2013 e de 2014. Ou seja, daqui pra frente, sempre que a Sony for lançar esse jogo, relançar esse jogo, vai ser essa versão. Eles provavelmente nunca mais vão voltar a lançar de novo a versão de 2013 ou o remaster, porque essa meio que é a versão definitiva no momento, né? Até eles podem daqui a 10 anos fazer outra, quem sabe, né? Vai saber, espero que quem não. Quem sabe daqui a 1 ano e meio, né? Quem sabe? Mas essa é a nova versão, ela substitui. E como essa versão que veio pra substituir, eu fico feliz que ela mude e incomode o que é The Last of Us o mínimo possível. Porque eu fico muito preocupado quando isso acontece com jogos como o Demon's Souls ou Shadow of the Colossus, que tiveram remakes, que foram feitos por outras equipes, que foram lá e mudaram o estilo de arte, mudaram muito da percepção visual desses jogos, e agora eles substituíram os originais, né? Tipo, se você quer jogar Demon's Souls hoje em dia, a versão mais acessível, pelo menos em consoles modernos, né? Não vou dizer mais acessível, né? Mas a versão que tá sendo vendida é a do PS5, né? O Shadow of the Colossus, mesma coisa. Se você tem um PS4, PS5, a versão que você vai jogar é o remake que a Bluepoint fez, que foi lá e mudou coisas que eu fico puto, sabe? Tipo, caralho, eles trocaram o estilo de arte por um estilo fotorrealístico. Eu fico muito chateado que isso tenha acontecido. E nesse jogo, eles mudam um pouco o estilo de arte, né, pra ficar mais próximo ao que é no 2, que é um pouco mais fotorrealístico, mas não 100% ainda, né, mas no geral, o fato dele não mudar a gameplay, dele não mudar da história, porque, cara, eu jurava que eles iam encher de coisinha pra conectar melhor com o 2, sabe, eu jurava que você ia achar um audiolog da Abby no hospital, sabe, eu jurava que eles iam encher de coisa assim, e eles não fizeram isso, e eu achei ótimo, porque já que esse jogo tem que existir, não precisava existir, mas já que ele tem que existir, que ele incomode o mínimo possível o legado de The Last of Us, então, eu acho que é melhor que eles não tenham colocado, porque quando você vai pensar, tipo, ok, vamos fazer o Joe agora rastejar pela graminha. Tá, você não pode só acrescentar isso, porque isso é uma ferramenta a mais que você tem no combate. Agora você tem que rebalancear o combate. Vai mudar o número de inimigos na área, vai ter que talvez mudar como que os inimigos enxergam. Mudar a vegetação, né? Mudar a vegetação, exato. Então, tipo, aí você já tá mudando o jogo, já tá, aos pouquinhos, vai se tornando outro jogo. Não é mais o The Last of Us Part 1, que vai substituir o jogo, e o 1 se perderia, né? Então, fico feliz que não mexeram tanto assim
na verdade. Cara, eu concordo com você pra caramba, mas eu acho que tem pequenas coisas que eles poderiam ter feito que, tipo, ajudariam a gente a pelo menos falar assim, cara, tá me desafiando alguma coisa nova. E aí eu vou te dar um exemplo, tipo, coletáveis, por exemplo. Alguns coletáveis poderiam estar em outro lugar. Algumas senhas de cofre poderiam ser diferentes, sabe? Poderiam, tipo, cara, tem coisa que, tipo assim, eu comecei o jogo, eu platinei o primeiro, né? E aí tinha coisa que eu já sabia onde tava, e aí eu fui lá e o negócio tava lá. E isso me gerou uma coisa meio tipo, cara, eu tô jogando a mesma coisa, mas tá tudo diferente ao mesmo tempo, sabe? E são pequenas coisas que poderiam estar diferentes, assim, que, assim, me fariam jogar mais, por exemplo. Hoje eu não tenho vontade de platinar esse, por exemplo. Eu falo, já platinei o primeiro, então eu já vivi essa experiência. Mas, tipo, cara, se tivesse uma pequena mudança, assim como eles fizeram com as bancadas, por exemplo, que são diferentes e são muito legais. Exato, é verdade. Ou mesmo os cofres, né, que agora tem um minigame de girar a rodinha, antes era só achar o código, né? Exatamente. Então, tipo, pô, isso é muito legal, mas e se fosse um código diferente? Sim. Porque aí, sei lá, e isso alimenta até, sei lá, a galera de YouTube que gosta de ficar, tipo, achando essas fazendo coisas. walkthrough, fazendo detonado. vídeo, fazendo detonado. Não, isso porque, eu concordo. Você pode usar o mesmo detonado do The Last of Us de 2013. Não faz diferença. Sim, sacou? Alguns cofres que eu fiquei com preguiça, eu olhei e tinha um detonado de 2013 e funcionou, sabe? Então eu acho que não mudaria em nada, tipo assim, a dinâmica de gameplay, a dinâmica do que significa ser The Last of Us, mas ao mesmo tempo daria um gostinho diferente, sabe? Tipo, nem que eles colocassem um coletável novo, que fizesse uma brincadeira com The Last of Us Part 2, sabe? Tipo, algumas coisas, jurava, tipo... cara, eu jurava. E assim, que fossem colocar, né, podia ter um modo arrange, ou um modo remake, sei lá, que aí, nesse modo, tá tudo no lugar diferente, alguma coisa assim, mas ter também o modo da intenção original dos autores originais e tal. Isso que falta na maioria desses remakes, cara, deixar a obra original ainda acessível, ainda disponível, né, que quase nunca fazem. Isso tem no Sonic Origins, né? E tem o caso do Halo, por exemplo, que você aperta um botão, você vê o jogo Perfeito. original, isso é muito legal. Perfeito. Isso é absurdo. Se tivesse um rolê assim, ia ser muito foda, Sim. né? Eu tenho a impressão de que o tempo conta muito também nessa parada, né? Tipo, não tem tanto tempo assim que saiu o The Last of Us original e muito menos o remaster, né? Agora é diferente, por exemplo, o Resident Evil 2, que é um remake de um jogo de muitos anos atrás e que ele mudou algumas coisas. Enfim, ele reimagina algumas sequências do jogo ali e tal. E ele, nesse ensaio de reimaginação, ele entrega uma parada muito boa, sabe? Ele é um excelente jogo. É que ele sim é um remake mesmo, né? É uma reimaginação, como você falou, né? É, essa coisa que você falou temeroso, André, agora, e que o Cardoso também comentou, né, é que, tipo, quando a gente fala de um remaster e que cumpre esse papel de, tipo, ser a versão definitiva do jogo, é uma coisa. Agora, quando é um remake, Concordo. é outra. E eu tenho a impressão de que esse marketing e a justificativa pra existir esse jogo ficou um pouco confuso, sabe? Tipo, pô, é remake. Pô, mas se é remake, mas é tudo igual e não é? Então eu acho que se fosse um outro cenário, sabe? De repente daqui a uns 10 anos e eles estivessem lançando o jogo com a intenção de talvez alcançar um outro efeito, né? E mudassem algumas coisas, aí eu não veria problema, sabe? Eu concordo com o que você falou do Demon's Souls, cara. Eu acho que é um outro jogo. E eu acho um desrespeito, sabe? Tipo, olha, From, desculpa, o seu jogo foi substituído. Desculpa, tá? Acho, nossa, muito zoado, sabe? Pelo menos nesse caso foi a própria Naughty Dog que fez, né? Então eles estão por eles mesmo. Eu concordo, assim, tipo, eu acho que se desse tempo suficiente pra algum paradigma da indústria mudar, e aí agora jogos de ação, stealth, seja lá o que for, são feitos mais assim do que como era em 2013, e aí fazer um novo The Last of Us com base nesse novo paradigma de game design, eu acharia muito mais legal, tipo, e agora é um jogo realmente diferente, né? Como rolou com o Final Fantasy VII, o Resident Evil, os remakes que rolaram do 2 e do 3, né? Aí eu apoio, porque realmente nesses casos, o Final Fantasy VII é um ótimo exemplo disso, ele não me soa em nada como um jogo que tá lá pra substituir o Final Fantasy VII original. Tanto que a Square ainda vende o Final Fantasy original em plataformas modernas, você ainda consegue comprar ele na Steam, no PS4, PS5, né? Essa diferença pra mim, ela é muito importante. São propostas muito diferentes. De novo, assim, eu não vejo The Last of Us Part 1 como um remake. Pra mim é muito mais um remaster. Mas se eles botassem remaster no nome, ou tipo, descrevessem o jogo como remaster, talvez não venderia tão bem. É que eles já fizeram o remaster, né? Exato. Podia ser um Director's Cut, né? Eu acho que é justamente por isso que eles colocaram parte 1, assim, que falam assim, qual é o nome que a gente consegue se complicar menos? Eles colocaram parte 1, entendeu? Faz sentido. Mas, ô Golden Boy, quero te perguntar, cara, você acha que, de tudo isso que a gente falou aqui, esse jogo, ele faz jus a ser um game de nova geração, cara? Porque ele tá no PS5, né? E ele é exclusivo do PS5. Então, ele é um jogo de nova geração. Você acha que faz jus? Ai, cara, sinceramente, acho que não, tá? Pra mim, ele faz jus ao título de PS5 em relação aos visuais, né? Porque os visuais, de novo, tão maravilhosos, mas em gameplay, pra mim, tá muito semelhante
semelhante ao gameplay do PlayStation 3, assim. Tem melhorias? Tem. Mas eu não sei se é, tipo, porque eu joguei a versão de PlayStation 3 várias vezes e daí a minha visão, ela tá um pouco fechada perante a isso. Mas na minha cabeça, eu ainda estou jogando um jogo de PlayStation 3, só que, tipo, com uma skin nova, sabe? Não parece que eu tô jogando um jogo de PlayStation 5, tipo, de nova geração, que vai quebrar paradigmas e barreiras, sabe, da geração. Eu fico muito chateado, gente, com parte 1. Eu realmente sou muito amargurado com esse jogo. E olha que ele mal muito foi lançado. rancoroso. Justo. Então você acha que não vale a pena jogar o parte 1? Eu acho que só vale a pena realmente se você, 1, tem dinheiro pra gastar, 2, é muito fã de The Last of Us, né? E 3, se você, assim, precisa dos recursos de acessibilidade. Daí, de acessibilidade, eu acho que a gente chegou num outro patamar que é muito mais a nova geração, sabe? Porque tem coisas ali que alguns anos atrás era inimaginável a gente ver isso chegando a um videogame, sabe? Mas, além desses detalhes, assim, pra mim, tipo, cara, eu já vi isso antes, entendeu? Tanto no visual, porque ele tá meio parecido com parte 2, assim, né? Na minha cabeça. O gameplay é muito semelhante ao que a gente viu no PlayStation 3, então acredito que não, basicamente. E olha que eu sou fã de The Last of Us, gente. Eu tenho uma L tatuada no meu braço porque eu sou fã dessa franquia. E eu falo isso com muita dor no meu coração. Justo. Sobriedade, né? E você, Caruso? Você acha que vale a pena? Cara, essa é uma pergunta muito complicada, porque ao mesmo tempo que eu tô aqui falando várias coisas que eu não gostei, e concordo com várias coisas que o Golden Boy tá falando, e tipo assim, eu acho que esse é um jogo pra quem nunca jogou The Last of Us, eu acho que vai atingir muito mais essa galera, eu acho que ele foi feito pra essa galera, assim. Cara, como The Last of Us é um jogo foda até hoje, assim, tipo, como é uma história muito tocante e que eu posso jogar 10 vezes que eu vou chorar toda vez que eu revisitar essa história e revisitar esses momentos que só o The Last of Us conseguiu trazer até hoje, assim. Ainda acho que é uma história muito necessária, ainda acho que é uma história muito potente. É bom revisitar, mas é lógico, eu sempre vou olhar pelo olhar de uma pessoa que recebeu a chave e não precisou gastar R$350 nesse jogo, assim. Então, se você tá com muita saudade de The Last of Us, eu acho que vale a pena esperar ficar mais barato pra comprar. Se você nunca jogou aí, mano, beleza, cai dentro, vai ser uma jornada muito incrível, assim. Mas, apesar de tudo isso, ainda é The Last of Us, assim. Eu fico com esse sentimento, assim, gostoso no coração, sabe? A gente, como fã, sempre vai passar aquele pano, né, Cardoso? É, exatamente. Eu falo isso desde a época que foi anunciado, eu tô criticando esse remake, mas eu queria a edição de colecionador e não achei no Brasil pra vender. Então, pra você ver o meu nível de hipocrisia. E um monte de gente recebeu ela toda ferrada, né? Não sei se você acompanhou isso. Eu vi. Mó tristeza. E você, André? Você acha que vale a pena, cara? Eu reforço aí que também eu acho que não vale, né? Eu acho que é a versão com menos conteúdo do jogo pelo maior preço até hoje, né? Porque ela tem quase que o conteúdo de 2013, só que sem o multiplayer, né? Importante lembrar. Custando $10 a mais do que ele custava em 2013, que é muito doido se você tentar aceitar isso. Eu acho difícil de recomendar. Realmente, tipo, se você é muito fã e tem dinheiro de sobra aí, provavelmente você já comprou, né? Não tá ouvindo esse podcast pra ter uma recomendação sobre isso. E já tá com raiva da gente que a gente falou mal, né? Então... Mas pra todas as outras pessoas, cara, se você tem um PS5, se você nunca jogou The Last of Us, ele tá de graça, entre aspas, na PlayStation Plus, no Instant Game Collection lá. Você consegue jogar o Remastered, que pra mim é uma versão tão boa quanto, que vai te impactar emocionalmente. Eu concordo, a história ainda é incrível. O processo da Naughty Dog ainda é muito único, né? O envolvimento dos atores com esses personagens, esse mundo que eles criaram, esses personagens, a interação entre eles, as sutilezas, né? As camadas dessa história eu ainda acho que pegam muito. Então, essa história eu ainda acho que ela merece, ela precisa ser jogada por todo mundo. E que bom que ela tá disponível, né? E vai estar disponível quando sair pra PC, pra mais pessoas ainda. Então, nesse ponto, eu acho que eu recomendo jogarem o Remastered enquanto isso. E aí, quando sair no PC, é outra conversa, porque vai abrir pra um público novo, né? Mas também falo aqui da minha hipocrisia, né? Porque, tipo, falo aqui que não vale a pena, mas quando foi anunciado, do jogabilidade, eu era a única pessoa que tava empolgadíssima pra jogar, porque a gente, né, vocês sabem muito bem disso, que trabalha cobrindo jogos, muitas vezes a gente não consegue jogar o que a gente quer, né? A gente tem que estar passando pros lançamentos e continuando a jogar, então ter uma desculpa pra rejogar, ter uma desculpa pra pegar minha terceira platina de The Last of Us, foi muito bom pra mim, tipo, e infelizmente eu tenho que dizer que se a Sony quiser fazer isso de 5 em 5 anos, eu vou estar lá pra jogar de novo, sabe? Quanto a Sony paga pra você falar bem do jogo? Não, tô brincando, tô brincando. Mas muito obrigado pela chave, inclusive, dona Sony, né, também. Porque realmente o preço não dá pra justificar, cara. Eu acho engraçado, eu acredito que a franquia vai chegar a mais pessoas com a série da HBO do que com o parte 1, sabe? Sim. Então, por isso que eu não vejo motivos pra esse remake /
remaster existir pra, tipo, vamos levar a mais pessoas no PlayStation 5, sendo que, tipo, sei lá, 0,1% da população tem um videogame desses. É verdade. Uma coisa que eu acho legal é que todos vocês comentaram sobre a história, né? Sobre o quanto ela é impactante, o quanto ela é poderosa e o quanto vale a pena você, principalmente a pessoa que não jogou, né? Ter contato e conhecer, assim. E acho que é um consenso aqui entre a gente, né? Que, tipo, mesmo tanto tempo depois, o The Last of Us continua sendo uma das grandes franquias do mundo dos videogames, principalmente se você for pegar o recorte só da Sony aí, né? Sim. E continua impactando, né? Tipo, vocês jogaram todo o jogo novamente e foram impactados mais uma vez. Esse é o sentimento que eu tô Chorei aqui de ouvindo. novo, chorei pra caralho. Não, e tem um lance também, né? Tipo assim, uma coisa que não aconteceu em 2013, que aconteceu agora, é que a gente viveu uma pandemia, né? Tipo, lógico, porra, não aconteceu o que aconteceu no jogo, etc. A gente sabe disso. Mas a gente viveu de alguma maneira o básico do que esse jogo se trata, né? De alguma maneira ali. E a minha percepção, pelo menos, mudou, assim, do jogo um pouco, tipo... Tá um pouco mais próximo, né? Exato. E, tipo, mano, a gente tá, sei lá, com gente na fila do osso pra comer, sabe? Então, tipo, a gente já tá vendo o quanto a miséria humana pode chegar. E eu acho que esse jogo é um pouco sobre isso, sabe? Então, isso mudou muito a minha perspectiva em relação ao jogo, deixou a coisa muito mais dramática e muito mais pesada, pelo menos pra mim, assim, tipo, depois de ter vivido a pandemia, né? Tem aquela parte que você tá passeando por aquela vizinhança, né, com o Henry e o Sam, e tem, né, umas horas que você passa perto de uma casa que o pessoal pichou na frente, se aproximarem, eu tenho arma, tô armado, sei lá. E aí eles contam a história, né, de que no começo as pessoas começaram a se intocar e acumular, né, os bens e os recursos, comida e tudo mais. E eu lembro que, né, que no comecinho da pandemia a gente viu um pouco disso, né, rolou um desespero maior das pessoas de faltar coisa no supermercado, Sim. né, esse tipo de coisa assim. Pô, a galera Papel fazendo higiênico, estoque de né? papel higiênico, né? Exato. Então bateu um pouquinho mais próximo, assim. Eu fiz live do jogo, então eu tava conversando bastante com o chat sobre isso, e muita gente que começou a jogar videogame mais recentemente, ou gente mais nova, assim, que hoje em dia é mais difícil de entender o que esse jogo fez na época dele, né? Por que ele é tão importante, por que ele é lembrado, né, e tal. É óbvio que ele é um fruto do meio dele, é um fruto da época dele, né, e é um jogo que tem que pensar que ele começou a ser feito em 2009, e foi na época que tava começando a rolar um papo sobre a dissonância ludonarrativa, né, no mainstream, que tava rolando o surgimento da Anita Sarkeesian, do Feminist Frequency, críticas apontando misoginia nos videogames, próximo ali também da época do Gamergate, né, tava rolando também jogos como Dear Esther, jogos como o DLC do BioShock 2, o Minerva's Den, depois o Gone Home, né, da mesma equipe, jogos que foram virar um subgênero ali do Walking Simulator, né, e o próprio, eu acredito muito a Naughty Dog mesmo, né, no Uncharted 2, que foi o jogo anterior deles, da mesma equipe, né, o jogo anterior da mesma equipe dentro da Naughty Dog, que fez uma coisa muito parecida com isso, que eu não sei se vocês lembram, né, no Uncharted 2, quando o Drake acorda no Tibete lá, e tem aquele pedaço que ele anda pela vila, e que você pode jogar futebol com as crianças, você pode fazer carinho na vaca lá no... Cara, eu lembro de ter jogado isso em 2009 e pensar, cara, isso é muito diferente de tudo que tá sendo feito em jogos desse tipo, né, hoje em dia. E isso foi se tornar um gênero próprio, né, que é o Walking Simulator, que muita gente denomina de forma pejorativa, né. E quando você pensa, o The Last of Us em 2013, ele abre com um puta Walking Simulator, né, aquela abertura toda, o prólogo, é você andando na casa com a Sarah, né, depois você fugindo na cidade. Não tem muita interação de combate, interação padrão que você costuma ter. E mesmo depois com a Ellie, né, alguns dos momentos mais marcantes pra mim são momentos onde você tá só absorvendo aquele mundo, absorvendo aquelas interações, né? Quem não vai lembrar do momento que você pede pra Ellie subir com o pezinho, né? E ela tá triste demais pra ir, né? E você tem que conversar com ela. Sim. Sabe, esse tipo de interação mais narrativa dentro do gameplay, The Last of Us, em 2013, ele fez isso de uma forma que nunca tinha sido feita antes. E se pá, poucos jogos fizeram desde então, por mais que ele tenha influenciado muitos outros jogos, né? Então, hoje em dia é difícil ver isso porque a gente já tem um impacto que ele causou na indústria, né? Então, é bom lembrar de onde ele veio. Eu sempre lembro da cena da girafa, né? Que é uma cena muito icônica. Perfeita. E, cara, quando eu sabia que esse momento ia chegar no remake, eu falei, cara, eu não vou me emocionar do jeito que eu me emocionei em 2013, sabe? E aí, na hora que chegou, cara, me bateu de uma forma, tipo assim, porque me lembrou uma coisa que não tem nada a ver com girafa, que não tem nada a ver com animal, mas me lembrou a primeira vez que eu viajei depois da pandemia, sabe? Que é exatamente a sensação que eles têm, tipo assim, cara, a gente tá percorrendo o país todo nessa merda que tá acontecendo aqui, sacou? Esse país tá todo fudido, e a gente teve um momento aqui de suspensão dessa coisa, que foi ver essas girafas aqui, que é um negócio completamente inesperado, né? Então, me trouxe muitas coisas muito potentes, sabe? E já se passou, sei lá, 10 anos que lançou o primeiro jogo, e eu já joguei ele 8 vezes, sabe? Ainda continua, né? Ele ainda é um jogo muito importante, né? E, cara, vocês
ficaram com vontade de jogar a continuação? Eu quase emendei, viu? Vou falar. Eu tô com muita vontade Eu de quero jogar, muito cara. jogar o parte 2 de novo. Eu só não meti ainda porque esse jogo me fez muito mal quando eu joguei ele pela primeira Sim, vez, assim. sim. Mas assim, apesar de ter feito muito mal, eu amo ele de paixão e, nossa, quase que eu meti, viu? Quase que eu meti. Eu só não meti Cara, ainda porque eu tenho amor à minha vida. Eu fiquei com vontade de jogar o The Last of Us Part 2 quando o Joe perde a filha dele, cara. Foi ali que, tipo assim, que eu falei, cara, olha tudo que esse personagem já viveu e a minha última lembrança dele, minha última memória dele era ele, sabe? E aí, nossa, me bateu de uma maneira que deu uma vontade de chorar. Eu fiquei, tipo, caralho, fiquei muito emocionado, assim, foi bizarro. Eu fiquei assim quando... Vou dizer assim, lá no inverno, sabe? Na cena final do inverno. Que, nossa, fiquei muito tocado. Aquela cena é forte demais. Eu acho engraçado assim, The Last of Us, ele não é lembrado pelo seu gameplay, tipo, de tiro e de furtividade, né? Mas em questão de drama, em questão de história, ali é um negócio muito tocante e é inimaginável como essa história é bonita, ela é profunda, ela te traz sentimentos. E eu acho que é muito massa porque ela também quebra esse clichê, assim, de que, jogar videogame é só apertar botões ali de maneira muito frenética, muito louca, e de matar a gente, sabe? Beleza, você faz tudo isso também no The Last of Us, mas não é o principal, sabe? O principal é realmente você assistir aquela história ali, se apegar aos personagens, e acho que houve poucos jogos que me fizeram sentir a mesma coisa, sabe? Tipo, e principalmente o 2, né? Pouquíssimos jogos me fizeram sentir tantos sentimentos adversos ali, tipo, sentimentos ruins até, mas que eu lembro até hoje. Tudo bem, até hoje, parece que o jogo foi lançado há 30 anos, né? Mas, tipo, Não, o 2 eu deitei na minha cama em posição fetal e fiquei umas boas 2-3 horas sem querer falar com ninguém, assim, depois que eu terminei. Eu também fiquei me sentindo mal por alguns dias, assim. Mas é engraçado, né, que depois que eu joguei mais vezes o 2, eu terminei sentindo nele uma história muito super nihilista, né, super... Você jogou ele mais de uma vez? Muitas vezes. Nossa. Você conseguiu? Parabéns, André, porra. Mas então, aí que tá, jogando ele mais vezes, eu consegui ver muito mais esperança naquela história. Hoje em dia, eu termino ele com um sentimento positivo, sabe, em relação àqueles personagens, né? Eu termino ele feliz pelos personagens, de onde eles conseguiram sair, de onde eles estão agora, né? É muito diferente do que eu senti pela primeira vez que eu terminei, assim. Eu vou jogar mais vezes, então. Eu reflito muito sobre esse jogo. Eu ainda quero jogar ele, mas eu tenho um pouquinho de medo. Mas acho que foi um dos jogos, assim, que mais me fizeram refletir sobre a própria jornada dos personagens, né? Tipo, quando você tá jogando lá, eu várias vezes, tipo, fiquei tipo, Ellie, pelo amor de Deus, para de fazer isso, você é muito trouxa. Mas, assim, hoje pensando, cara, eu com certeza me veria na posição da Abby. Primeiro, porque eu sou meio trouxa também. E segundo, porque é uma situação muito louca, sabe? Que você nunca vai ser colocado na sua vida cotidiana, imagino, espero eu, né? O The Last of Us 2, ele deixa tão claro que o mundo tá tão quebrado e aquelas pessoas estão tão quebradas que, no fim das contas, você não consegue culpar ninguém por nada que tá acontecendo, sabe? Tipo, e é todo mundo muito humano lá. São sentimentos muito humanos. E naquele lugar, esses sentimentos humanos que você, sei lá, quer matar alguém, é super comum, tá ligado? Tipo, você fazer isso. Olha, eu hoje falando com um técnico da internet, sabe, eu fiquei revoltado. Você imagina numa situação dessa, gente? Caraca, você conseguiu, Dan, parabéns. The Internet of Us. E assim, voltando pro 1 agora, né, já tava muito claro pra mim quando eu joguei o 2, mas fica abundantemente claro, né, como que, claro que a Ellie, essa pessoa que aprendeu a amar e ser amada lado a lado com a violência, né, ela aprendeu que mostrar amor e lidar com amor e lidar com todos os sentimentos fortes que ela tem está diretamente envolvido a matar pessoas e sangue, né, e vingança. Ela não conheceu o mundo de antes, né? Exato, e é óbvio que quando ela vai ter um luto, como que ela vai lidar com esse luto? Da forma mais autodestrutiva possível. Eu acho incrível como que é realmente uma parte 2, né? Tipo, é realmente a história que existe como consequência direta de tudo que acontece na parte 1, né? É muito foda. Sim. Isso tudo é muito sutil, né? Não é tão jogado na sua cara certas conclusões que você chega das camadas desses personagens e esse dominó que são esses atos que você vai cometendo ao longo do jogo e tudo reflexo de tudo que você vai fazendo. Tudo é sutil. Sim. Se você só jogar o jogo olhando pra frente, é um jogo de ação, muito violento, muito duro, com um drama, uma carga dramática forte. Mas se você observa, se você jogou o primeiro principalmente, né? A gente sempre fala isso aqui, né, Cardoso, sobre o Coelho não jogou o primeiro The Last of Us, né? E ele, será que eu devo jogar o 2? A gente sempre fala, cara, não. Joga o primeiro
primeiro, cara. Acho difícil ir direto pro 2 também, viu? Nossa. É difícil. Tem que jogar, pô. Tem que jogar. Então, se você tem toda essa perspectiva completa do que se trata o jogo, aqueles personagens, a forma como tudo vai evoluindo e se amarrando, você vê o quanto o roteiro é sutil em colocar tantos sentimentos pra você sentir ao mesmo tempo, sabe? Sim. Isso é muito foda. Posso fazer uma pergunta pra vocês, uma dúvida, que eu às vezes me pego pensando nisso. Eu não sei se eles já deram alguma entrevista falando sobre, mas vocês acham que eles já tinham a história do 2 planejada desde o 1? O Neil, ele fala que a história veio pra ele enquanto eles estavam produzindo o Left Behind, que foi a primeira vez que ele contou a história pra Ashley Johnson, né, que é a atriz que faz a Ellie. Então, não desde o 1 todo, mas bem próximo ali do final, né, do 1. Porque o Left Behind começou a ser produzido em 2013 mesmo e lançado em 2014. Né? Sim. E, cara, falando em sutileza, eu acho que é muito importante a gente terminar esse programa falando sobre isso. Eles mudaram a modelagem 3D do personagem do médico, né? Sim. Que tá fazendo a operação e agora ele é a mesma modelagem do que antes não era. Não. No original não era e depois eles colaram isso no parte 2 e tal. Lógico que eles deveriam fazer isso. Mas achei legal também. Achei, tipo, um certo carinho também com o personagem, né? Que no primeiro é um personagem que a gente não conhece, que é um personagem meio qualquer coisa e depois, enfim, tem uma outra carga, né? E no primeiro você nem consegue não matar ele, né? Não, você vai matar todo mundo. Você é obrigado a matar Obrigado, ele. Você até pode poupar os outros enfermeiros que estão ali na sala, né? Porque eles não vão fazer nada contra você. Mas no campo das sutilezas ainda, que são impressionantes. Doeu muito mais agora que, né, eu sei o que essa ação vai causar no 2. Então essa que é a parada. Me doeu mais, assim, fazer isso hoje. Muito louco, muito louco. Gente, papo muito foda. A gente falou bastante aqui sobre The Last of Us Parte 1. Eu acho que dava pra gente ficar mais 1 hora, 2 talvez aqui falando, sem problema. Talvez 8, né? Ninguém faria isso, não, jamais. Só que a gente não vai matar o Zabuzeta hoje, tá, Zabuzeta? Fique tranquilo. Zabuzeta, eu sei, Zabuzeta, que você tá vendo o André aqui, você fica com medo, sabe? Mas não. Desculpa. Vou ser, então. Traumas. Muito bom, muito bom. Bom, mas acho que a gente tem que encerrar, né, Cardoso? Então acho que vamos fazer o nosso Up Indica e depois partir pro nosso encerramento. Vamos nessa. Então bora. André e Golden Boy, a gente faz aqui o nosso Up Indica, onde a gente indica qualquer coisa. Você pode indicar um jogo, um filme, um livro. Outro dia o Cardoso indicou um restaurante. Então, assim. Queria indicar água. Uau. Um item maravilhoso. Vai então, Golden Boy. Qual a sua indicação, cara, do Up Indica de hoje? É água mesmo? Não. A minha indicação é uma série de televisão que eu tô assistindo e virou minha série, tipo, do almoço, que é Mythic Quest, tá na Apple TV, tem 2 temporadas disponíveis. Essa série já foi lançada, tipo, há um tempinho já, tipo, mas eu só fui descobrir ela agora e eu nunca vi as pessoas falando sobre ela na internet, assim, tipo, na minha timeline. Então apareceu lá, tipo... Você quer me silenciar, Golden Boy? Você não me segue nas redes sociais? Eu te sigo, mas tá silenciado, né? Eu já falei várias vezes essa série, inclusive. Mas tudo bem, né, Cardoso? Mas acho que a gente tem que levar a palavra, né, em novos lugares, né? Fazer um Mythic Quest parte 1. Lançar de novo essa série, porque tá necessitando. É uma série de comédia. Cada episódio tem 30 minutos de duração, assim, e se passa dentro de um estúdio de games. E você tem lá, tipo, o chefe do estúdio que, cara, me lembra muito o Neil Druckmann. Eu imagino muito o Neil Druckmann sendo aquele cara, tipo... 100%. Que fica com as mãozinhas assim, tipo, minha visão sobre o jogo. Tem a programadora que, tipo, ela é muito carismática, mas também ela é muito surtada, porque ela tá sem pilotada de trabalho. Tem as testers, né, que, tipo, testam pra pegar bugs do jogo. Isso, tipo, sei lá, estão no início de carreira, querem crescer na carreira. Tem o escritor que faz a narrativa do game, que é, tipo, um velho que... Nossa, velho não, né? Parece um insulto. Um idoso, um senhor idoso de idade. Que não ele corta não, Zabuzeta, não corta não. Mas é um cara super premiado, só que ele também, tipo, não entende nada de videogames. Enfim, tem o cara da monetização, que é, tipo, o vilão da série, entre aspas, e quer, tipo, tirar dinheiro de todo mundo. É uma série muito gostosa, tem uma vibe meio The Office, mas ainda com games. E é legal porque cada personagem tem uma personalidade muito marcada, sabe? E daí, tipo, você já sabe mais ou menos como que cada personagem vai agir numa situação. E é super gostoso, sabe? Tipo, é um texto muito massa. Tem um episódio que eu ri muito, que é assim, o Mythic Quest é o jogo mais baixado aqui, tá na capa do Kotaku. Daí eles, nossa, que legal, né? É o mais baixado entre os neonazistas. E daí, tipo, tá, beleza, ok. E tem um rolê da Ubisoft também, né? Que a Ubisoft participou do desenvolvimento dessa série, né? Eles desenvolvem e, tipo, a série, elas têm tipo, umas transições de uma cena pra outra que aparecem cenas do jogo. E parece que essas cenas foram feitas, tipo, pela Ubisoft, sabe? Tipo, em parceria. Doideira. Não é um jogo de verdade, né? Mas, tipo, as cenas lembram um jogo de verdade que eles estão falando na série, né? E, nossa, muito gostoso. Assistam, é bom pra caramba. É bem legal série mesmo. de almoço.
jogos. Brabo demais, brabo demais. Cardoso, qual a sua indicação, cara? Cara, eu quero indicar uma série da Apple TV Plus, olha aí, sempre, né? Sempre. Chamado 5 Dias no Hospital Memorial. A série é o seguinte, em 2005, eu acho, 2004, não me lembro, rolou o furacão Katrina, né, lá em Louisiana, enfim, fudeu a cidade toda, abriu o dique lá, e aí o rio Mississippi foi em todas as ruas, fudeu a cidade toda. E aí, essa história se passa nesse período, especificamente, dentro de um hospital que tava lá no meio de Louisiana, e aí a merda toda acontecendo, o hospital sendo todo inundado e tal, não sei o quê. E como é que essas pessoas fizeram pra sobreviver ou não? E aí eu não sei, porque eu ainda estou vendo a série, ainda está sendo lançado, os episódios, a tudo isso que aconteceu lá com o furacão Katrina. E cara, a série é tão tensa, irmão. Tu fica com nervoso, tu não sabe o que vai acontecer, aí o negócio começa a inundar, e aí você pensa assim, pô, agora vai conseguir ajuda, aí o helicóptero cai. É um inferno. Você fica o tempo inteiro com o cu na mão, você não sabe o que vai acontecer. Aí eu gosto desse tipo de série, entendeu? Então, valeu muito a pena. Semana passada, queria deixar claro aqui que eu indiquei a série do Senhor dos Anéis sem assistir, né? e eu falei... Ai, meu pai. Eu fui bem claro da minha colocação e disse, vai ser a maior obra audiovisual já feita, e eu nem assisti. E eu só queria dizer que eu estava certo. Aê! Então, Arrasou. porra, entendeu? A Amazon não me mandou, mas eu já sabia que ia ser bom. Entendeu? A sabedoria do Não, homem. e sabe que uma coisa que eu tô vendo aqui dos 5 dias? A atriz principal é a Vera Farmiga, não sei como é que fala o nome, mas ela fez vários filmes de terror, né? Tipo A Orca, Invocação do Mal. Pô, Cara, na e moral. parece um filme de terror, porque, tipo assim, a água vai enchendo, mano, no hospital, e aí tem um monte de gente lá enferma, e aí você não sabe o que vai acontecer, e aí é meio que baseado numa história real. Tipo assim, mano, o negócio aconteceu há 20 anos atrás, e eu tô tenso, como se estivesse acontecendo agora, e eu tivesse, sei lá, na CNN acompanhando. Breaking News. Exato, eu fico, caralho, meu Deus, tá enchendo o hospital, fodeu, vai morrer todo mundo. E tipo assim, o negócio aconteceu 20 anos atrás, sabe? Então é uma série muito boa, recomendo. Justo, justo. E você, André, qual a sua indicação, cara? Tava pensando no que indicar aqui e eu não sei se vocês já falaram sobre esse jogo, se vocês estão jogando ele, mas é o jogo que tá consumindo todas as minhas horas despertas nas últimas semanas aí, que é o Immortality. Nossa. Pô, quero muito jogar esse jogo. Ele tá no Game Pass, aqui, né? mano. Ainda não fui. Tá no Game Pass. Eu vou falar bem por alto, assim, porque é um jogo que merece ser experienciado, né, descoberto por conta própria, então eu vou falar meio que o que eles falaram no marketing do jogo, que é o seguinte, existiu uma atriz que nos anos 70 ela participou da gravação de 2 filmes, ela desapareceu e no final dos anos 90 ela surgiu de novo e participou de mais um. Esses 3 filmes, por algum motivo, nunca foram lançados, existem mistérios envolvendo a produção desses 3 filmes, e aí eis que nos tempos atuais, alguém encontra caixas com os rolos, as gravações dos 3 filmes e cria um aplicativo pra você poder ver o material de produção desse filme, que é o jogo, né? O conceito do jogo é que ele é esse aplicativo pra ver o material, né? Fazer uma restauração desse filme. Só que quando você começa a interagir com o programa, dá um glitch e os pedaços do filme desaparecem e você tem que encontrar eles através de uma mecânica de match cut, que eles chamam, que é, você tá vendo um vídeo, vamos dizer, do primeiro filme, que é o Ambrósio, e tá tendo uma cena lá numa igreja. E aí no fundo da cena tem uma cruz. E aí você pausa o vídeo, você clica nessa cruz e ele vai te dar um outro clipe de um outro trecho, de um outro filme, que tá nesse pacote todo, que tenha uma cruz. Que pode ser também uma cruz na parede, pode ser um crucifixo que alguém tá fazendo, pode ser alguém com o corpo fazendo um formato de cruz, pode ser uma colagem em formato de cruz na parede, coisas que lembrem aquela imagem de uma forma ou de outra. Ou você pode clicar no rosto de um personagem, ele vai te dar um outro vídeo com o rosto daquele personagem. E com isso, né, acessando aos pouquinhos esses vídeos e seguindo a sua curiosidade, né, porque você tá assistindo, putz, essa pessoa, quem que é essa pessoa? Aí você clica no rosto dela, ele vai te dar um outro vídeo. Você aos pouquinhos vai descobrindo quem são essas pessoas, como que foi a produção desses filmes, o que aconteceu, né, e aí você vai desvendando aos pouquinhos o mistério por trás disso e seguindo a sua própria curiosidade, né. Pra quem jogou Her Story ou Telling Lies, são jogos do mesmo criador e que partem de premissas muito parecidas, né. Esses jogos que você tem esse mistério ou tem vários mistérios e você meio que vai seguindo a sua própria curiosidade pra descobrir o destino, né, desses personagens, assim. E é muito interessante porque o valor de produção, né, o jogo ele é todo filmado, né, então são atores de verdade e o valor de produção é muito incrível. Então quando eles estão recriando um filme que foi gravado no final dos anos 60, por exemplo, é filmado em película com o aspecto, né, de 4x3 ali de filme antigo, com técnicas que eram de efeitos especiais, de efeitos práticos que eram usados na época, com a maquiagem, com a vestimenta, né, de filmes da época. E
mesma coisa, dos anos 70, dos anos 90, tipo, eles tentam replicar como as coisas eram feitas na época, e não tem só a filmagem dos filmes em si, né? Tem todo o material em volta. Então, se a atriz foi num talk show, tem um trecho do talk show que eles recriaram, como se alguém tivesse gravado no VHS, e tá ali o trecho. Tem cenas de bastidores, tem cenas de ensaios, e aí você vê uma cena sendo ensaiada, e você vai vendo os personagens tentando chegar no que a cena final vai ser, e você eventualmente encontra a cena final, e você descobre o que aconteceu pra eles chegarem naquela conclusão. E isso tudo vai formando uma história, né? Vai formando várias histórias, na verdade. É incrível, assim. Eu ainda preciso... O terceiro filme, que foi gravado em 1999, eu ainda preciso encontrar algumas cenas dele pra completar a história do que aconteceu dele na minha cabeça. Mas é fascinante. Tá no Game Pass, tá legendado em português. É extremamente adulto, e com isso eu quero dizer, tem muita nudez e muita blasfêmia e... Eu gosto disso. Violência de todos os tipos que você puder imaginar, né? Quando ele abre, tem uma série de avisos, né? De conteúdo, assim. Eu acho que levem a sério, porque não é como, tipo, tem um pouquinho disso. Não, é isso pra caralho, assim. É muito disso. É o jogo dos editores de vídeo, né? Basicamente. É muito interessante ver por esse viés também, né? Da produção de um filme, porque tem muito disso também. Tô doido pra jogar. Muito maneiro. Cara, já tô botando aqui pra baixar no PC, viu? Não sabia que tava no Game Pass, cara. Pois Incrível. Muito legal, ele já tá baixado aqui no meu Xbox e eu só não comecei a jogar ainda. E você, Jogadão? Quero saber o que você vai indicar, Jogadão. Pô, cara, tô levantando essa bola pra você cortar. Vou falar, cara. Então, eu não comecei a jogar o Immortality porque eu baixei um outro jogo que também está no Game Pass, que é um jogo chamado Tinikin, ou Tiny King. Eu baixei também. É bom. Cara, é fantástico. Eu tô simplesmente apaixonado pelo jogo. Ele é um game de plataforma 3D, com muitas coisas, assim, tradicionais de plataforma 3D, mas uma coisa muito interessante é que ele não tem combate, sabe? Você não enfrenta os inimigos. Você tem vários puzzlezinhos, cada fase é como se fosse um grande playground ali. Cara, ele ecoa os Collectathon, assim, sabe? Banjo, esses jogos desse estilo. Você tem que ir atrás daqueles itens e você vai fazendo as missões e etc. E a base dele é através dos bichinhos ali, que as pessoas estão comparando muito com o Pikmin da Nintendo, né? Primeiro pelo nome, que é semelhante, e segundo porque você é um personagem que vai coletando esses bichinhos que vão andando com você, e esses bichinhos fazem tarefas pra você. Só que, cara, ele não é exatamente um jogo de estratégia, que eu acho o Pikmin muito mais estratégia, sabe? Ele é realmente um jogo de plataforma, com desafios de plataforma, e os bichinhos ali, eles ajudam você como se fossem habilidades, sabe? Que você vai obtendo pra poder realizar esses desafios. O que me pegou nele é que, assim, as fases são relativamente grandes e elas têm muita coisa pra fazer e muito colecionável pra você ir atrás, mas não de uma forma ruim, é de uma forma muito envolvente, muito legal. Tanto que eu tô jogando num ritmo bem meu, assim, bem sem pressa, né? Não tô fazendo review nem nada, e eu não termino nenhuma fase enquanto eu não fizer 100% dela. Eu não saio da fase enquanto eu não pegar tudo que tem na fase pra eu pegar. E é muito satisfatório, sabe? Quando você termina a fase e fala, ufa, achei todos os itens aqui pro personagem tal, consegui pegar todos os, sei lá, as missões secretas que ele tava me dando. E, cara, é um estilo artístico muito bonito. O texto é muito afiado, é muito divertido, os personagens são divertidos. A base do jogo é que você é um personagem que vai parar num mundo onde tudo é pequenininho. Então é como se você estivesse numa fase do It Takes Two, sabe? Uhum. Você é pequenininho ali, você tá num quarto, tipo aquela fase do quarto, assim, por exemplo, sim, do It Takes Two. É como se fosse essa vibe, assim, né? E aí você tem milhares de coisas pra fazer e os personagens NPCs são insetos, sabe? São os personagens pequenininhos ali daquele mundo. Cara, é difícil descrever a sensação porque ele é gostoso de jogar. A gameplay dele é muito envolvente, assim, sabe? Pô, você tá jogando também, André? Tô jogando. Tô no começo. Eu tô fazendo igual você, então eu tô só avançando quando eu faço 100%. Eu só terminei os 2 primeiros, por enquanto. Ah, sim, Então, eu não tô muito na sua frente, não. Eu terminei os 3 primeiros, assim. Eu acho que é isso que você falou, né? Tipo, é muito gostoso de jogar e, assim, as fases são grandes o suficiente pra ter muita coisa pra fazer, mas não o suficiente pra você se sentir, nossa, quanta coisa, né? Tipo, não é coisa demais, não. Você consegue, putz, se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo fazer tudo aqui, sabe? Sim. É factível, né? Não é penoso. Exato, sabe? É muito gostoso, exato. E assim, eu falando de mim, né, eu tô numa vibe agora que, assim, dificilmente eu pego um jogo com o intuito de fazer ele 100%, sabe? Eu quero jogar pra aproveitar o que ele tá me oferecendo, que eu acho que faz sentido eu pegar e absorver e jogar, sabe? Sei lá, eu não vou pegar um Assassin's Creed e fazer 100%, até porque eu não tenho aí, sei lá, 1.500 horas pra dedicar pra um jogo. Eu entendo quem gosta e que vai atrás de fazer 100% desse jogo. Eu não entendo. Deixar isso bem claro. Eu
eu entendo. Sei lá, tipo, eu não fiz isso nem no Breath of the Wild, sabe? Que é um dos meus jogos favoritos que a gente fala sempre aqui. Eu não fui atrás de todos os Korok, por exemplo, sabe? Poxa, a gente conseguiu ficar tanto tempo sem falar desse jogo. Caraca. A estatística vai ter que voltar. Porra, botar um espaço. que ódio. Agora estamos a 0 dias sem mencionar a Zelda Breath of the Wild. Estávamos há 1 dia sem mencionar. Exatamente. Cara, eu acho que tinha uns 4 programas. Olha aí, a gente conseguiu ficar um mês sem falar de Zelda. Olha aí. É porque teve um que o Coelho não gravou, aí teve outro que eu não gravei, então acabou que deu um match aí pra não falarmos de Breath of the Wild. Exato. Mas é isso, gente, eu recomendo esse jogo, ele tá no Game Pass. Eu comentei sobre ele no Twitter e algumas pessoas vieram perguntar como é que ele tá no Switch. Infelizmente eu não sei como ele tá no Switch, mas eu tenho a impressão de que ele é um jogo bem gostoso de jogar no Switch, assim. Jogar ali no portátil, imagino que seja legal. Não sei se ele tá funcionando bem, né, no Switch, mas eu tô jogando no Xbox e tô gostando muito, muito, muito. Recomendo bastante. E é isso, essa foi a minha indicação. Faltou alguma coisa? Não, todo mundo falou, todo né? mundo falou. Não, então é isso, cara. Esse foi nosso episódio sobre The Last of Us Parte 1. Quero agradecer muito a presença aqui do André e do nosso querido Golden Boy. André, por favor, cara, deixa aí as suas redes, deixa o seu trabalho pra galera que ainda não te conhece, poder acompanhar você mais de perto, cara. E, porra, volte sempre, cara. Por favor, as portas estão abertas. Tamo junto. Pô, muito obrigado pelo convite. Quando precisarem aí, tamo aí, né? Espero ver vocês também lá pro Jogabilidade. E eu faço parte do Jogabilidade, né? Que é um canal, sei lá, um portal, não sei dizer. Eu nunca sei. Experiência. Uma experiência que produz principalmente podcasts e lives no Twitch. E se você procurar aí por Jogabilidade no seu aplicativo de podcasts, onde quer que você escute, você vai encontrar os podcasts da casa. Também pode seguir a gente no Twitter, que é @jogabilidade, pra ficar sabendo das outras aventuras aí que a gente participa. Valeu mesmo, gente. Tamo junto, cara. Tamo junto. E ouçam Jogabilidade, quem não conhece. A maioria conhece, né? Pelo amor de Deus. Será? Não sei. Ah, conhece. E quem não conhece... Quem não conhece é maluco. É, toda a família Podosfera Gamer. Exato. É verdade. Exatamente. E Golden Boy, cara, obrigado, cara, mais uma vez colar aqui com a gente. Deixa aí suas redes, deixa seu trabalho aí pra galera poder acompanhar você mais de perto. Muitíssimo obrigado, cara, por ter topado participar aqui. Sempre um prazer, cara. Eu escuto o Up pra caramba aí. É sempre bom estar do outro lado aqui também, tipo, gravando, né? Poxa, Fico muito elogiado, muito honrado. De vez em quando eu apareço lá na live do Cardoso também pra, tipo, encher o saco dele. Mas enfim, eu sou Felipe Golden Boy aí em todas as redes sociais, exceto no Twitter, que é Felipe Golden B. Mas se você botar aí Golden Boy ou Felipe, vai aparecer um cara aí bacana, interessante, sou eu, provavelmente. Além dessas redes sociais aí, eu faço live na Twitch, sou repórter do canal Tech, então se você quiser saber mais aí das baboseiras que eu tô falando, é lá no canaltech.com.br/games. E tamo junto demais, gente. Então me esperem nas próximas edições também, porque agora eu, como vice-presidente aqui do Up, eu vou mudar essa pataquada aqui. Como é que vai acontecer? Meu Deus, espero que meu emprego esteja seguro. Que emprego, Deus? Você já entrou no seu e-mail hoje? Já entrou no seu e-mail? Ué, o meu e-mail não existe mais. Seu e-mail acabou de ser desativado pelo RH. Acabou a mamata do Up. Nunca mais vai ser mencionado Breath of the Wild nesse podcast. Agora é só Crash Bandicoot. Será que estou no Up ou na... Você corta essa parte, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Semana que vem a gente volta, quarta-feira, 10 horas da manhã. Calma aí, uma coisa muito importante. O quê, cara? Temos a meta de bater 5 estrelas no Spotify. Hoje, nesse exato momento, deixa eu falar ao vivo. Não, tem que bater hoje, eu quero que bata hoje. Não, mas vou falar aqui ao vivo, ó. Hoje a gente tá com 4.8 estrelas. 4.8 é muito longe de 5, rapaziada. E quem foi o... Não vou falar a palavra. Não, pode falar. Quem foi o quem cuzão? foi o cuzão, hein? Quem foi o trouxa que botou um 4 estrelas ali, hein? Exatamente. Também quero saber. Então, gente, por gentileza, por obséquio, nos avalie com 5 estrelas pra gente ser mais avaliado aí, pra as pessoas acharem mais fácil a gente. Por favor. Da última vez que eu falei isso, a gente tava com 500, agora a gente tá com 784. Então, pô, vamos chegar a 1000zão aí com 5 estrelas, rapaziada. Por favor, ajuda a gente aí. Não, jogador? É sobre isso. Ouçam o Cardoso. Cardoso sem poder, né, cara? Cardoso fala, porra, gente pra caralho foi lá, valeu. Então ouçam o Cardoso. E é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio aqui do Up. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Golden Boy. Muito obrigado, Cardoso, por esse papo maravilhoso. Junto, obrigado você. Obrigado audiência também, né, cara? Muito obrigado, Zabuzeta também. Obrigado Natureza também. Obrigado Naughty Dog. Obrigado Sony. A gente começou com, esse favor desse remake. Agora tá, obrigado Sony, obrigado Naughty Dog, obrigado. Opa, pode levantar o pezinho aqui que eu te vai passar um paninho? Pode cobrar 400, tá tudo bem. Gratiluz. Manda mais The Last of Us que tá pouco. Manda o The Last of Us Parte 1 Remastered Parte 2. Exatamente. The Definitive Edition. Tá faltando a versão de VR, né? Tá faltando aí. Daqui a pouco vem. Mas é isso, fechou então. Vamos nessa? Vamos nessa. Então fechou. Valeu, gente. galera. Tchau. Tchau. Beijo.